O citoplasma, ele está presente em todas as células do nosso planeta Terra. E é nesse lugar que nós encontramos a maquinaria celular, as chamadas organelas citoplasmáticas. E é exatamente sobre elas que falaremos na aula de biologia de hoje. E aí, senhores? Eu me chamo Rodrigo e sou professor de Biologia da Fundação Matias Michelini. E na aula de hoje, 11ª aula e penúltima aula de Biologia, estaremos falando aí sobre uma das partes mais essenciais da nossa célula, que são as organelas citoplasmáticas e suas funções. Para começarmos essa parte, você precisa saber que o citoplasma ele é a junção de duas coisas. A primeira é chamada de organelas e a segunda ela é chamada de citosol, o líquido viscoso da célula. As duas coisas juntas nós damos o nome aí de citoplasma. Lembrando que o citoplasma das células procariontes só terão os ribossomos e mais nenhuma outra célula. E por falar em ribossomos, a nossa primeira célula se chama ribossomos e eles não possuem uma membrana lipoproteica como a membrana plasmática, por exemplo. E sua função é fabricar as proteínas, ou seja, fazer a síntese proteica. A nossa segunda organela se chama retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Essas organelas ficam perto do núcleo e possuem uma espécie de conjunto de bolsas granulosas com muitos ribossomos aderidos em sua parede. E logicamente, se ela possui muitos ribossomos, então aí o retículo endoplasmático rugoso terá a função também de síntese de proteínas. Aí você se pergunta, mas não é a mesma função dos ribossomos? Sim, é a mesma função, só que temos uma diferença aqui. Os ribossomos, eles farão as proteínas, produzirão as proteínas que serão usadas no meio interno, ou seja, serão usados dentro da minha célula. Enquanto que o retículo endoplasmático rugoso, ele vai fabricar proteínas que serão mandadas para fora da célula. Então esse é o retículo endoplasmático rugoso. A nossa terceira organela se chama retículo endoplasmático liso, que também é um retículo, ou também conhecido como agranuloso. E eles possuem também uma espécie de bolsa, que não fabricarão as proteínas, mas sim lipídios. E eles também possuem a função de desintoxicação celular. Tudo aquilo então que é tóxico para a célula, essa substância vai ser mandada para o retículo liso, onde será desintoxicado. A nossa quarta organela se chama complexo golgiense, ou complexo de Golgi. E é um conjunto de bolsas achatadas assim umas sobre as outras e elas vão possuir a função de secreção celular, enviar substâncias para fora da célula. A gente costuma dizer que é como se fosse o correio da célula, onde vai pegar a substância, armazenar, modificar e enviar para fora da minha célula. Além disso, esse complexo de Golgi, ele também tem a função de fabricar o acrossomo. O acrossomo é uma espécie de organela ali que fica na cabeça do espermatozoide. E esse acrossomo ele vai ter a função de entrar ali, produzir enzimas para entrar no ovócito feminino. Essa organela também, o complexo de Golgi, vai ter a função de síntese de alguns carboidratos. E como, por exemplo, nós temos a síntese aí de polissacarídeos. A nossa quinta organela, ela se chama lisossomos, que é uma espécie de bolsa também, e ela é cheia de enzimas digestivas dentro dela. Então, se ela tem enzimas digestivas, ela vai ter a função de digestão intracelular. Se ela digere algo que está fora da célula,
nós chamamos essa digestão de heterofagia. Se ela digere algo que está dentro da célula, nós chamamos isso de autofagia. Então essa é a nossa quinta organela, os lisossomos. A nossa sexta organela se chama peroxissomos. E o peroxissomo, ele possui uma enzima dentro dele chamada de catalase. E a catalase, ela quebra a água oxigenada, ou também chamada de H2O2. A nossa sétima organela, extremamente importante, ela se chama de mitocôndria. E a mitocôndria, gente, ela é bem diferente das outras organelas. Ela possui dupla membrana, ela possui ribossomos dentro dela, DNA próprio, olha que interessante. Então ela tem a capacidade aí de fabricar a sua própria proteína. Ou seja, ela é meio independente, se você está entendendo a situação. E, gente, mas a grande função aí da nossa mitocôndria é fazer algo chamado de respiração celular, que inclusive vai ser assunto aí da nossa próxima e última aula. Mitocôndria, respiração celular. A nossa oitava organela e citoplasmática se chama cloroplastos. E você não vai encontrar essa organela em qualquer lugar, não. Você vai encontrar essa organela apenas em células vegetais ou em algas, né? Elas também possuem DNA próprio, elas também possuem ribossomos e uma membrana dupla dentro dessa organela. Só que a diferença é que dentro dessa organela, o cloroplasto, possui pigmentos. Pigmentos que nós chamamos de clorofila. E a clorofila vai ser responsável por um processo chamado de fotossíntese. A nossa nona organela se chama centríolos. E os centríolos, eles são formados por uma espécie de citoesqueleto chamada de microtúbulos. E estão presentes ali no citoplasma. Tem a função ali dentro da divisão celular, onde vai formar as fibras do fuso. E também vão ter a função de fabricar os cílios e os flagelos, responsáveis, portanto, do movimento celular. Portanto, aí nossa nona organela, centríolos. E por fim, nós temos a presença aí do citoesqueleto, né, que é uma organela também, uma espécie ali de organela presente no citoplasma, que o citoesqueleto, portanto, ele é um conjunto de substâncias proteicas que estão dentro do citoplasma e que tem a função aí de dar forma e sustentação para a minha célula. Bem, então vamos revisar o que nós vimos na aula de hoje? Vimos, portanto, sobre as organelas presentes em células eucarióticas. Vimos também sobre a função de cada uma delas e a importância de cada uma delas para a nossa célula. A gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula de biologia. Fui!